Esta parábola apresentada por Nosso Senhor, caros fiéis, nos ajuda certamente, entre outras coisas, a pensar sobre preocupações. Preocupação, o que seria isso? Basta considerar a própria estrutura da palavra para saber que preocupação significa, por exemplo, em essência, ocupar-se previamente com algo, ocupar-se previamente já em pensamento com fatos futuros, que acontecerão certamente ou com alguma probabilidade. Ou ainda, ocupar-se previamente em pensamento com os desdobramentos dos fatos passados, presentes e futuros que suscitam grande interesse pessoal ou coletivo. As preocupações são, para simplificar bastante a coisa, são de 3 tipos principalmente: inúteis, nocivas ou positivas, produtivas. Eu vou chamar simplesmente de produtivas. Então, de novo, preocupações inúteis, nocivas e produtivas. São 3 categorias. As inúteis, por que se chamam assim? Porque são preocupações que, no final das contas, não levam a nada. Inúteis. Não têm incidência nenhuma, ou quase nenhuma, isto é, de maneira não significativa, sobre os fatos com seus referidos desdobramentos. É a famosa história, não adianta ficar preocupado com relação a isso, porque esta preocupação, esta cogitação não vai mudar nada. Então, é uma preocupação inútil. Não é bem verdade que, vejo aqui, somos todos adultos, nós sabemos o que isso significa na prática. Quantas preocupações inúteis. Quanto tempo perdido e energia e quanto destempero, muitas vezes, por conta dessas preocupações sem sentido. As nocivas, por que se chamam assim? Porque, além de serem inúteis, suscitam ou favorecem o surgimento ou aumento de estados de estresse ou ansiedade, e isso é péssimo. O que, aliás, dificulta enormemente a resolução e a superação de problemas. Sem falar de problemas de saúde, não vou entrar nisso. Falando ainda delas, tais preocupações nocivas, caros fiéis, ou são exageradas, desproporcionais, não são proporcionais com o fato, ou são desordenadas, no sentido, por exemplo, de inverterem-se as prioridades. Dá-se excessiva importância demais ao que de fato não a merece, enquanto se negligenciam as verdadeiras prioridades. Espero não ser assim risível, mas eu fico imaginando um jovem hoje em dia que se preocupa demais, empregando tempo e energia naquilo que diz respeito ao futuro do seu time de futebol do coração no campeonato nacional e negligencia a confissão urgente que ele deveria ter feito ontem. Vamos falar agora das preocupações positivas, aquelas que são produtivas. Estas, caros fiéis, ao contrário do que nós dissemos antes, estas que são chamadas de iniciativas ou ações previdentes, ora, quando nós consideramos esta parábola apresentada por Nosso Senhor em todo o seu sentido, nós consideramos, dentre as 10 virgens, 5 que são prudentes ou previdentes. Por que previdentes? Porque pensaram com antecedência nas coisas, prepararam-se com antecedência, prepararam-se, por exemplo, para entrar nas bodas, não perderam tempo. Então, de novo, as preocupações produtivas, estou agora falando delas, que são chamadas de iniciativas ou ações previdentes, implicam reflexões e operações que preparam eficazmente, inteligentemente, racionalmente, o enfrentamento dos fatos de nosso interesse, com seus respectivos desdobramentos, segundo a verdadeira hierarquia das prioridades. É importante frisar, caros fiéis, que as preocupações produtivas, como eu apresentei aqui, serão tanto mais perfeitas, vejam só, não é simplesmente uma questão de eficácia, não é uma questão de permitir que tudo funcione, é uma questão também de bem viver as coisas no nosso relacionamento com Deus, segundo a ordem estabelecida por Ele. Então, de novo, quero falar aqui não só de algo que funciona, mas da perfeição daquilo que diz respeito à nossa vida espiritual de uma certa forma. Então, de novo, é importante frisar
que as preocupações produtivas serão tanto mais perfeitas, quanto maior for a confiança atribuída à providência divina. Porque é bem verdade, caros fiéis, que muitas vezes nós erramos o rumo e nos preocupamos de maneira exagerada, excessiva, porque não consideramos a ação de Deus, a maravilhosa ação da providência de Deus. Não nos abandonamos suficientemente a Ele e a ela, a sua providência, entendem? Muitas vezes nos preocupamos demais porque achamos que estamos sozinhos e abandonados e que Deus não está nem aí e não faz nada. Mentira! Ah, se pudéssemos enxergar com olhos espirituais o que significa o poder da ação, da providência de Deus nas nossas vidas, teríamos muito mais confiança nele e naquilo que ele faz a cada instante e não nos preocuparíamos tanto. Ou pelo menos de maneira vã. E nos preocuparíamos de uma maneira assim previdente, já preparando aquilo que nós podemos preparar de antemão. Quero lembrar uma coisa a propósito, então, do que eu acabei de falar sobre a perfeição, não é, desta ação de previdência. Preocupação justa vai de mãos dadas com profunda e serena confiança depositada em Deus. Bom, todas essas considerações, feitas aqui de uma maneira assim, bem sintética, caros fiéis, se aplicam a tudo o que diz respeito aos diversos aspectos da nossa vida humana terrena, temporal, material. Vida, vamos lá, exemplos. Vida profissional ou laboral, vida escolar ou acadêmica, vida familiar, vida social com todas as várias relações, com todos os tipos de relação social, vida afetiva ou sentimental, finanças, saúde. Tudo isso são realidades terrenas, materiais, temporais. Ora, se as considerações feitas até aqui valem para tais realidades terrenas, temporais e materiais, com muito mais razão valem para as realidades espirituais, celestes, sobrenaturais, que estão acima destas primeiras. Por falar em realidades espirituais, vamos àquilo que diz nosso Senhor com relação às preocupações. Com relação, por exemplo, às preocupações exageradas ou excessivas, nós temos uma passagem no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 34, que vai direto ao ponto. Nosso Senhor, com relação a tais preocupações completamente fora de propósito, diz: não vos preocupeis, entendamos bem, de maneira exagerada, repito, desordenada, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Isso nos ajuda tanto a eliminar as tais preocupações vãs, inúteis ou mesmo nocivas e confiar mais em Deus. Ter um olhar mais realista sobre tudo. E por falar em preocupações que realmente importam, em realidades que são superiores a todas as outras e que devem ocupar justamente os nossos pensamentos, os nossos planejamentos, que devem ocupar o primeiro posto na escala de prioridades, nós temos as realidades maiores. Deus, comunhão com Deus, de novo, comunhão com Deus, união com Deus, o reino dos céus. Para entender o quanto tudo isso é presente no ensinamento de nosso Senhor, não nos esqueçamos o que ele diz nesta mesma passagem bíblica que eu citei, um versículo acima, versículo 33, do mesmo capítulo 6, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vem depois. E eu associo a isso uma outra passagem bíblica, uma outra máxima, bem a propósito. Tudo concorre, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus de maneira concreta significa dar total prioridade a Ele, lembrando aquilo que significa o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Isso é o que significa buscar o seu reino, porque quem ama a Deus assim, já está colocando o seu reino em primeiro lugar. E quem ama a Deus assim, conta com uma especial ação da sua providência. Não que Deus não se desdobre em atenção com relação a todos os seres humanos, Ele que faz o sol brilhar sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. A questão é que, quando nós amamos a Deus, nós permitimos que o sol brilhe sobre nós e que essa chuva benfazeja nos molhe mesmo. E que eu não me esqueça aquela outra passagem que sempre habita o meu coração, que acompanha esta que eu acabei de citar, em Colossenses 3, 1.
Vós que ressuscitastes com Cristo, buscai em primeiro lugar as coisas do alto. Buscai em primeiro lugar as coisas do alto. Eis o foco maior das nossas preocupações. Não é para colocar em primeiro lugar as coisas terrenas, ele diz na sequência, mas em primeiro lugar as coisas celestes, sabendo que tal busca vai nos ajudar a viver de uma maneira mais profunda, qualitativamente melhor, todas as realidades terrenas. É simples, a lógica é implacável, a matemática é simples. Quanto mais nós nos dedicamos às realidades celestes, mais nós vivemos de uma maneira elevada às realidades terrenas, de uma maneira mais pura e espiritualmente fecunda, realidades terrenas. Por falar nesse encontro maravilhoso entre a justa preocupação e confiança em Deus, vamos nos lembrar daquela máxima de Santo Agostinho, repetida também no ensinamento e na prática de Santo Inácio de Loyola. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Claro, dentro da justa medida, sendo discreto, sendo humilde, mas dedicado, aplicado, com empenho, sem esmorecimento, com confiança inabalável em Deus. E assim, caros fiéis, sejamos previdentes, como as virgens sábias. Não sejamos, portanto, como as outras, que, vivendo de uma maneira inconsequente, não colocaram em primeiro lugar as coisas mais importantes e, quando veio o momento derradeiro, não estavam prontas. Fica claro para todos nós que nosso Senhor apresenta esta parábola para falar a importância, para falar a nós, para dizer a importância de estarmos prontos a cada instante para o encontro derradeiro com Ele. Quando, no final dos tempos está bem para lá, o encontro derradeiro próximo é aquele no final da nossa vida, no final do tempo da nossa peregrinação sobre a terra. Sou jovem, tem muito tempo. Não temos essa certeza. Nosso Senhor, Ele diz que é para estar pronto agora, hic et nunc, agora. Você não sabe o dia em que o ladrão virá, a morte. Então, esteja pronto hoje. Com relação a esta parábola, há elementos tão interessantes, e eu quero concluir falando algo sobre eles. Nós temos ali, então, as virgens, prudentes e imprudentes, e temos as tais lâmpadas e a questão de óleo. Claro, o óleo é necessário, nós entendemos o que significa lâmpada naquela época, né? Recipientes que continham óleo, e esse óleo era combustível para manter uma chama acesa, e tudo, então, era iluminado com essa chama. Não é? Ora, que bela imagem! Como não pensar, por exemplo, com relação à lâmpada, nas nossas almas? Sim, estas lâmpadas são como nossas almas. O óleo é como a fé. Sem a fé, não tem como acender a chama da graça. Não tem como acender a chama da caridade sobrenatural. Pronto, já disse o que é a chama. A chama é a graça que nos salva e que nos santifica. Exatamente aquela, santificante. A chama é esta. A graça e a caridade sobrenatural, ou, se vocês preferirem, a graça santificante com todo o cortejo daquelas maravilhosas virtudes sobrenaturais, hábitos operativos que nos santificam. Deus nos santifica através disso, lembram-se disso? Isso é a chama, o óleo é a fé. Ora, aquelas imprudentes, porque negligenciaram tantas coisas, vamos falar de nós. Quantas pessoas viram a sua fé enfraquecer? Ou naufragaram na fé, por quê? Porque não cuidaram dela. O apóstolo Paulo fala que a fé é como um broto de planta, que tem que se cuidar muito bem, com a boa dose de água, com a boa dose de sol, a certa iluminação, depende da planta. Se você não cuidar daquele broto, ele não vai crescer, e além de não crescer, ele vai definhar e vai morrer. E Paulo, ele diz, muitos de fato naufragaram na fé. Se formos negligentes, se não utilizarmos aqueles bens maiores, sobrenaturais, que Deus coloca à nossa disposição para cuidar de um dom como esse e todos os outros, o que fazemos com o tempo que Deus nos dá? Perdemos, é isso? Perdemos num contexto de grande distração, de grande sonolência. Vejam que a parábola fala disso também. Eram sonolentas e dormiram. Isso fala muito desta condição de distração que impera, distração a ponto de colocarmos em primeiro lugar tantas coisas que na verdade não têm importância, e perdendo um tempo precioso que poderíamos empregar no acolhimento e na vivência daquilo que importa realmente. Não é assim?
Ora, aquelas que estavam sem óleo suficiente perceberam que faltava algo e que o encontro se aproximava. Bateu um desespero, então pediram para as colegas: escuta, dá um pouco do que vocês têm. Elas falaram: não, vocês têm que ir a quem fornece. Ora, quando se trata de fé, se trata de adesão à doutrina de Deus, à doutrina de Cristo, à doutrina inteira de Deus. Existe um dom para isso. O dom sobrenatural da fé é aquele que nos permite dar total adesão da inteligência a toda a revelação. Ok? Mas para dar adesão à revelação, temos que conhecê-la. Ah, que maravilhosa é a boa instrução religiosa. A instrução da verdadeira, referente à verdadeira doutrina de Cristo. Paulo ele diz com relação à fé: a fé vem pela pregação. É claro que é um dom sobrenatural que nos permite dar adesão à revelação. Mas quando ele diz que a fé vem pela pregação, isso significa que para aderir a algo temos que conhecer este algo. Como é que eu vou suscitar um interesse, ver um interesse suscitado em mim se eu não conheço nada? A fé vem pela pregação. Me lembro, por exemplo, de um fato maravilhoso na vida daquela grande filósofa, Edith Stein, que se tornou Santa Benedita Teresa da Cruz. Uma filósofa judia do século XX, do campo da fenomenologia. Ela era assistente do grande filósofo Russell. E ela, então, não tinha nenhuma adesão à fé cristã, à fé católica. Um dia foi visitar uma sua amiga. E essa amiga, então, para se preparar, levou um tempo considerável. Às vezes acontece. Ela, então, para esperar, resolveu olhar, já que era uma filósofa, uma mulher intelectual, resolveu olhar na biblioteca se haveria alguma coisa interessante. E, de repente, ela se deparou com um livro chamado Livro da Vida, de uma santa, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. E ela, então, curiosa, começou a folhear aquele livro e começou a se interessar e se interessou. E a amiga demorando, graças a Deus que a amiga demorou. Demora providencial, porque ela leu e leu e leu mais e descobriu algo que a tocou profundamente. Foi como uma pregação. Sim, porque a leitura espiritual boa, a leitura espiritual bem feita, bons textos, funciona exatamente como boas pregações. Tocam a alma. E ela foi de tal maneira tocada que aquilo foi um princípio de conversão para ela, do judaísmo ao catolicismo. Pediu o batismo e seguiu adiante e resolveu então entregar toda a sua vida ao Senhor através dos votos de religião no Carmelo. Nós sabemos que ela foi martirizada no campo de concentração e ela hoje é venerada como santa. Né? Edith Stein. Simplesmente uma leitura. Né? Então a instrução religiosa nos ajuda muito. É claro que a graça de Deus tem que agir, não basta só o texto, a graça de Deus age. Recorrer, então, à boa instrução é o primeiro passo. O outro é recorrer aos sacramentos. Onde é que nós obtemos a graça? Pelos sacramentos. A graça santificante pela primeira vez, pelo batismo. Quando é que nós recuperamos a graça? Se tivermos a infelicidade de perdê-la por um pecado mortal, é pela confissão. Como é que ela cresce? Também por confissões bem feitas e comunhões eucarísticas bem feitas e obras sobrenaturais meritórias. Olha, eu repetindo coisas importantes, importante repeti-las. Quando que nós devemos fazer isso? Quando que devemos recorrer a essas coisas importantes? O quanto antes. Esse é o sentido aqui da parábola, o quanto antes. Não protelemos, caros fiéis, a execução de decisões importantes, nada de adiamentos. Quando eu era garoto, minha mãe dizia sempre: meu filho, nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Talvez ela percebesse em mim já uma propensão a isso. E dizia: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Isso me acompanha sempre. Não deixemos para depois o que podemos e devemos fazer o quanto antes. Conta-se, para concluir, caros fiéis, da vida de Santo Expedito, que um corvo, representando o mal, tentava o santo a adiar a sua conversão, grasnando a palavra cras, que significa em latim amanhã. Amanhã. Eu vou me converter. O demônio fala: claro, amanhã. Quando chega o dia seguinte, ele diz: amanhã. É uma ótima estratégia para fazer alguém protelar o processo, adiar e adiar e adiar.
Em resposta, o santo, que entendeu muito bem a astúcia, ele pisava a cabeça do corvo e proclamava odie, que não é ódio também, odie significa hoje, decidindo se converter imediatamente. Cras, odie. Inclusive, é por isso que Santo Expedito é considerado o padroeiro das causas urgentes. Caros fiéis, bom, tudo isso para nos permitir considerar algo dessa parábola tão importante que fala de coisas urgentes e muito concretas. O tempo, como já disse tantas vezes, ele é mais precioso do que a gente pensa. E a vida passa mais rápido do que a gente pensa. Ela nos é dada, a vida e o tempo da vida, como um dom precioso para fazer boas escolhas e não perdermos com futilidade, como tem acontecido de maneira pandêmica nos tempos atuais. Que Nossa Senhora e Santo Expedito nos ajudem, então, a não adiarmos nada e a nos prepararmos a partir de agora para o mais importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.